Abra a Bíblia, irmãos. Evangelho de João, capítulo número 5. E vamos para a mensagem da palavra do Senhor. Não podemos, irmãos, de forma alguma achar que tudo está bom. Não podemos achar que já fizemos tudo e podemos agora folgar. Nesse caminho não tem trégua, não tem folga, não tem férias, não tem nada. É trabalhar, é caminhar, é lutar. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 24 a seguir, até o 28. Vamos ler, para entender o que Deus tem para nós na noite de hoje. Aleluia! Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 24 ao 28 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Versículo de número 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem com H maiúsculo, Filho de Deus. Versículo 28, encerramos a leitura. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nas sepulturas ouvirão a sua voz. Crês tu isto? Você crê nisso, irmão? Você crê, minha irmã? E assim é. Pode sentar, sentem-se. Glória a Jesus. Mais um culto de Santa Ceia. Noto com tristeza, irmãos, a falta de muitos irmãos, outros chegando atrasados. Quando menos no culto de Santa Ceia, irmãos, nós precisamos nos esforçar para chegar mais cedo. Eu sei que cada um tem o seu trabalho, a sua lida de cada dia, todos nós temos, mas dá para chegar um pouquinho mais cedo. Nós temos um compromisso, irmãos. Por isso que eu digo, parece que nós não estamos indo para lugar nenhum. Um povo que foi abandonado só espera que caia de repente alguma coisa na nossa boca para nós comer e não morrer. Não é assim. Nós temos que buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Um dia Ele pode ficar longe, mas Ele está perto. Ele está aqui. Ele está na tua casa. Ele está no caminho que você trilha todos os dias, indo e vindo. Ele está em toda parte para atender a nossa necessidade, a nossa dificuldade. Ele está pronto para nos atender em todos os momentos. Queridos irmãos, se nós não temos mais fome, mas ainda tem um povo por aí que está morrendo de fome da palavra, porque aonde eles vão não tem mais a palavra, é pregado qualquer coisa para manter as pessoas numa sociedade, como se fosse uma reunião qualquer, uma comunidade, chamando para ali, para manter as pessoas, para manter as contribuições e nada mais. Mas isto para mim, irmãos, não tem valor, não se compara
à responsabilidade que cada um de nós devemos ter com a nossa vida. O que somos agora e o que podemos estar sendo amanhã. Entenda isso. Todos nós estamos aqui de passagem. É um tempo para nós longo às vezes, mas é o tempo de Deus que Ele deu para ver qual é a decisão de cada um. De cada um. E dentro de tão pouco tempo, nós fizemos tantas coisas, adquirimos, reclamamos, choramos e cantamos. Estamos dispostos a ir para frente, outros momentos de voltar para trás. Estamos dispostos de fazer os votos de nunca deixar o Senhor, e de repente se deixa de fazer o melhor para Ele. O melhor para Ele não, o melhor tem que ser para mim, o melhor tem que ser para Ele, irmão. Num culto como este, que nós vamos daqui a pouquinho mais, publicamente, pegar o pão na nossa mão, eu vou ver, você vai ver isso, de repente também tomar o cálice, rememorando, vendo, sentindo a morte do Senhor na cruz, a dor, tudo isso, lembrando de alguém que se dispôs a mandar o seu único filho, o que tinha de mais precioso nos céus, mandou para descer aqui, obediente, aleluia, ele se despiu de toda a glória e desceu para este lugar, aonde nós vivemos. Não teríamos nenhuma esperança se isso não fosse um fato real da vinda do Senhor Jesus e dando a vida por nós. Mas Deus se dispôs a enviar, o Filho se dispôs a obedecer, não só no céu, mas aqui, entre os homens. Ele obedeceu em tudo, se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Era o castigo mais vergonhoso para um ser humano, morrer pendurado numa cruz. E ele não cometeu nenhum crime. E aqui na leitura, na escritura que eu li, Jesus declara-se Filho de Deus, igual ao Pai, Filho de Deus e igual ao Pai, vivendo aqui. Vejam, irmãos, através deste acontecimento, o grande amor de Deus. É por isso que alguém não entende até hoje. Mas por que isso? Por que Deus ia fazer isso? Pelo grande amor. Você e Ele somos parecidos, e eu e Ele somos parecidos. Ele nos fez imagem e semelhança sua. Nós somos diferentes. O ser humano é diferente de tudo. Fomos dotados de um corpo, de uma alma e de um espírito. E Deus nos deu uma oportunidade de escolha. Escolha o caminho. Tudo esclarecido. Irmãos, nenhum homem nessa terra, nenhum governo, nenhum projeto de governo, de nação, tem uma constituição tão clara como a nação igreja, com essa nação santa, com esse povo santo adquirido, como esse povo que foi tirado para fora, chamado de igreja. Ele tem uma sua constituição, que nunca precisou alguém fazer uma emenda, ou acrescentar ou diminuir.
mas ela foi assinada por Deus. A maior assinatura que tem aqui nessa escritura é pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, que nos torna digno de sermos participantes do reino eterno. Se nós não formos lavados no sangue do Cordeiro, nós não teremos direito à entrada nos portais eternos para viver com Cristo. Nós precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro. E Jesus, falando claramente como sempre, ele diz aos discípulos: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por isso que a Bíblia fala, e é uma coisa que nem todos ainda entenderam, o nascer de novo. Nicodemos ficou admirado e assustado quando Jesus falou isso para ele. Era um doutor, um homem sábio, um príncipe. Chegou de noite para falar com Jesus, porque não queria aparecer, que ele era muito importante em Israel. E o Senhor fez as mais lindas declarações da Bíblia Sagrada, capítulo 3 do Evangelho de João. Quando disse para Nicodemos, Jesus dizendo para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nunca ninguém tinha falado essa palavra antes. É de autoria do autor da salvação. Nicodemos disse: o quê? Um homem velho como eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe outra vez e nascer de novo? Daí Jesus passa a relatar, a explicar, a abrir as escrituras para ele, como nunca antes. Você precisa nascer da água e do Espírito. Às vezes nós pensamos que nascendo da água já está bom, eu ser batizado nas águas já está bom. Não, irmãos, nós temos que nascer do Espírito. Nós temos que sentir-nos uma nova criatura. Nós temos que nos sentir perdoados, lavados no sangue do Cordeiro. Não como morto que não entende nada e não vê nada, mas alguém que nasceu de novo. É uma nova criatura. E você vai se desenvolvendo, conforme você vai amando a palavra de Deus. Esse é um alimento que vicia de verdade, um vício santo e divino, a bendita palavra. Você pode deixar de viver sem ela? Você pode passar um dia sem pegá-la na mão? Derramar lágrimas sobre as páginas dela? Todo aquele que ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. O que nós queremos mais? Glória a Jesus. Ouvir a palavra daquele que enviou o Mestre. Quem foi? Deus, o Pai. Não passará por condenação, ou entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que aconteceu nele? Nasceu de novo. Uma nova criatura. Você olha ele, é novo. O rosto dele é diferente. O andar dele, o agir dele, o falar dele, os negócios dele, o comportamento dele, tudo mudou. Porque ele nasceu de novo. Não dá para fingir de novo nascido. Não dá para fingir. Pode até fingir por um tempo, mas de repente você vê, não, ele não nasceu de novo. Ele precisa nascer de novo.
Ele precisa morrer para o mundo e nascer de novo. Querido irmão e irmã, santos do Senhor que estão aqui comigo, se nós entender realmente o que Deus quer de nós, Ele vai nos tratar de uma outra forma. Nós não teremos o que reclamar dele. Deus, parece-me que tu esqueceu de mim. O que está acontecendo? Você vai entender Deus, mesmo sendo às vezes provado como o ouro no fogo, refinado no fogo. Você vai entender que é Deus que está trabalhando contigo. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo, irmãos. Quem dera estar sempre na mão de um Deus vivo, e Ele cuidando de você, e você ter temor por Ele, respeito por Ele, reverência por Ele, adoração verdadeira por Ele. Cair na mão do Deus vivo. Glória a Deus. Em verdade vos digo. Duas vezes eu disse aqui, em verdade vos digo. Parece que dizer a verdade não satisfazia Jesus. Ele afirmava e reafirmava, dizendo em verdade vos digo. Eu estou dizendo, nós homens, às vezes, não temos como dizer isso. Parece que não há necessidade da pessoa duvidar de nós. Uns, por não ter conhecimento, juram pelo céu, juram pela terra, juram por qualquer coisa, para ver se a pessoa acredita nele. E ninguém dá crédito. Agora o Filho de Deus, sem nenhuma necessidade, mas ele disse, para você e eu crer verdadeiramente nele, em verdade te digo. Aleluia. Em verdade te digo. Querido irmão, irmã, imagina agora você está diante de um mestre daqueles, lá mesmo, lá literalmente junto com ele. Será que era melhor do que hoje? Não, irmãos, era mais difícil de crer, porque eles viam ali um homem comum, um homem vestido como eles, se alimentando dos mesmos alimentos, cansava, tinha sono, se fadigava, precisava dormir à noite. Mas hoje nós temos pela fé e vimos Ele, um Cristo ressuscitado, ressurreto, cheio de poder e glória, que disse: agora todo o poder me é entregue no céu e na terra, e eu falo convosco através do meu Espírito. Me revelo a vós através do meu Espírito, e vós não dão crédito à minha voz. Hoje nós vimos um Cristo ressuscitado, cheio de poder e glória. Em todas as nações da terra Ele está presente. Glória a Deus. Em verdade vos digo, que vem a hora e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Isso é o que aconteceu comigo e com você. Estávamos mortos nos delitos e pecado, fomos gerados em pecado, e em pecado nos deu à luz a nossa mãe. Estávamos mortos, sem direção, e nascemos de novo. Ele está falando nessa vida. Ressuscitamos com Ele do nosso pecado, da nossa vida vã de viver, sem morrer essa morte física, mas morremos para o mundo. O mundo não serve mais para ti. Você acompanhar tudo aquilo que você acompanhava normalmente, fazendo a vontade do mundo, aquilo foi cansando, aquilo foi te trazendo problema, foi te trazendo fadiga, foi te trazendo ansiedade, foi te trazendo transtornos na mente. E a gente, depois de ser curado disso, parece que esquece do jeito que nós andava lá.
Quantos que para dormir precisavam beber bebida alcoólica forte? Para ficar alegres, usavam qualquer coisa que se oferecesse dessas drogas malignas que tem por aí, que se vendem em qualquer esquina. E assim viviam. Adúlteros, adúlteras. Não respeitávamos nada. Mas de repente o Senhor, ei, acorda, eu preciso de você. O Espírito Santo chegou e começou a nos convencer. Você tem valor, sabia? Eu tenho valor, você tem valor. Você é escolhida, você é escolhido. Acorda, acorda. Acorda que eu preciso de você. E Ele nos acorda. Glória a Deus. Você lembra do dia que você acordou para Cristo? Quem lembra? Glória a Deus. Quem lembra, realmente lembra do dia que você acordou para Ele. Deus, eu achava que isso não era para mim, que eu não tinha direito a esse novo nascimento, uma vida nova. Mudei de dono de repente e nasci de novo. Glória a Jesus. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. É ver Jesus, ver o Pai, é ver o Filho. Ouvir o Pai é ouvir o Filho. Filho, Jesus. A vida. Vida em si mesmo. Eu vos dou a vida eterna. Quem pode dizer isso nesse mundo? Quem pode comprar um segundo da sua vida que física para viver mais tempo? Vemos como essa pandemia que passou, pessoas muito ricas, que poderiam levar os seus queridos familiares para qualquer lugar do mundo se quisesse, com seus aviões próprios, com tudo à disposição. Chega lá e dizer: doutor, eu dou para ti a metade da minha fortuna, eu dou tudo para tu acrescentar 5 anos de vida para minha mãe, ou 5 minutos. Não, filho, não tem jeito, ela está morrendo e se vai. Agora nós ouvimos a voz de um que nos tirou dos escombros dessa vida, do charco do lodo, jogado fora, e diz: eu te dou a vida eterna. Tu vais morrer aqui, vais te esconder um tempo, vais ficar escondido sobre um túmulo, mas tu tens vida eterna. Por isso que nós precisamos, quando dormir aqui, irmãos, passar dessa vida para outra, nós temos que dormir no Senhor, descansar nele. Aleluia. Quando olhar para o teu cadáver e dizer: aí está uma santa, aí está um santo, que viveu a palavra, andou conforme as Escrituras. Olha só o que ele diz agora para aqueles que estão no túmulo. Primeiro ele deu essa vida para nós, tirando-nos do pecado, tirando-nos das trevas, nos colocando nas luz. Colocou-nos na luz do caminho. Ficamos vivos. Entendemos a mensagem, temos um Salvador, temos uma direção, temos um norte agora traçado, e nós vamos indo. A bússola está aqui. Você olha e olha: estou indo, estou conforme a palavra do Senhor, estou entendendo a tua palavra, Senhor, estou caminhando. Ele diz aqui no versículo de número 27: e deu-lhes o poder de exercer o juízo, e Deus deu-lhe o poder para Jesus de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Deus, Jesus, Filho de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, essa forma como que Deus achou por bem se apresentar através do seu Filho Jesus. Até Jesus era Deus, Jeová. Mas a partir daquele dia apareceu mais dois. Como é isso?
Quem apareceu? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como Deus diz assim, sou eu mesmo. É eu mesmo que estou aí. Eu estou aqui, mas estou aí falando a língua de vocês. Estou me apresentando a vós. Desci até a vós. E agora o Filho tem que... Deus não vai ficar sempre aqui. Volta para o Pai. Mas diz, eu vou. Mas o meu Espírito fica convosco. Ele estará para sempre convosco. Que valor nós temos dado para o Espírito Santo, irmãos? Ontem eu estava com os irmãos do Jardim Juliette, de repente o Monsi citou, o presbítero Aldeci citou, e não entristeçais do Espírito Santo do Senhor, no qual fosse selado para o dia da redenção. E era a escritura que eu tinha escolhido para pregar lá. Eu disse, meu Deus, ele está citando. Irmãos, isso nós precisamos citar todo dia. Fomos selados para o dia da redenção. Mas, irmão Fernando, eu nem batizado no Espírito Santo não sou. Mas não tem um selo da redenção aí? Você não está indo para lá, não? Ou está meio apagado esse selo? Um selo, um envelope que nós colocamos no correio, ele tem selos, carimbos, e tem o nome do destinatário, do remetente e do destinatário. Lá atrás está o remetente e está o destinatário. Quem é esse remetente? Para mim é o Espírito Santo. Olha, eu estou mandando ele está indo. Tem o meu selo, tem a minha marca. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Oh, mistérios de Deus, aleluia. Mistérios de Deus para a nossa vida, aleluia. Escutem só agora, irmãos. Porque o Filho do Homem, porque deu-lhes o poder de exercer o juízo, porque é Filho do Homem. Agora versículo de número 28. Não vos maravilheis só disso, só do que eu fiz aqui, tá? Vocês não precisam se maravilhar só disso aqui. Jesus poderia acrescentar mais alguma coisa, que eu ressuscitei mortos, que eu multipliquei pão, eu curei cegos, surdos, mudos, eu expulsei demônios, eu fiz tudo isso, mas não se maravilheis só disso. Vou dizer uma coisa para vocês, ele poderia dizer, que vocês vão ficar assim, mas como? E ele diz aqui, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nas sepulturas, ou nos sepulcros, ouvirão a sua voz. Os que estão na sepultura ouvirão a sua voz. Quanta saudade, irmãos, dos nossos queridos que já se foram. E nós às vezes chamamos assim, o irmão perdeu o filho, o pai, a mãe, perdeu a prima, perdeu o parente, perdeu. Se ele é crente, você não pode dizer que perdeu. Simplesmente ela se separou de ti. Ele se separou de ti por um tempo. E agora, mais do que nunca, você tem que ter a minha obrigação de ser homem, como nós já ouvimos aqui nesta noite. Seja homem, seja uma mulher de Deus, e fica mais firme do que antes. Porque se o teu ente querido alcançou, você também vai alcançar com certeza. Lá na sepultura vai ouvir a voz do Salvador no dia da volta dele, buscando o seu povo. Todos que estiver nas sepulturas ouvirão a sua voz. Mas será que eles sabem onde eles estão? Sim. O mar já tem a ordem. O mar, a terra, aonde alguém pôde se esconder. Alguém desapareceu nas ruas desse mundo, você não sabe para onde foi. Quantas pessoas, milhares de pessoas desaparecidas no mundo. Os familiares não sabem.
Às vezes matam, sepulcram, jogam em algum lugar, ninguém sabe, tudo parece que esqueceu, mas Deus sabe exatamente aonde eles estão. O mar vai ter que dar conta dos seus mortos, a terra vai dar conta dos seus mortos. Se foi no ar, se foi em qualquer lugar, se esteve num desses aviões, desse satélite que se destrói, autodestrói, e o corpo nunca mais apareceu, esteve lá numa outra dimensão, ela vai ter que dar conta. Naquele dia está aqui Ele. Nesta primeira ressurreição, meus irmãos, essa que nós aguardamos, quem vai ouvir a voz do Senhor é os que dormiram no Senhor. O apóstolo Paulo foi bem claro nessa escritura. Quero ler para os irmãos e logo nós encerramos a mensagem dessa noite. Nós precisamos ter certeza, irmãos, daquilo que nós estamos fazendo. E também os que não dormiram no Senhor, que levam a vida sem preocupação, morrem assim. Um dia eles vão ouvir a voz do Senhor também para a condenação eterna. Deus não esqueceu deles. Sai daí que eu quero acertar conta. Vem para fora. Mas parece que acabou tudo. Não. Vem para fora. Eu vou acertar conta contigo agora. O arrebatamento da igreja vai ser coisa mais linda, irmãos. Tem muitos mistérios, irmãos queridos, que nós não sabemos. Não sabemos exatamente como vai ser. Imaginamos, crendo, eu creio nisso, irmãos, com toda a minha alma, que isso vai acontecer. Não tenho nenhuma dúvida, mas eu não sei exatamente como vai ser. Mas a Bíblia dá a nos entender algo que serve para manter a nossa fé viva naquilo que foi escrito. E Paulo fala assim, no capítulo 5, ou no capítulo de número 4, da primeira carta aos Tessalonicenses, só vou ler aqui 2 ou 3 versículos. Porque o mesmo Senhor, versículo 16 do capítulo 4, a primeira carta aos Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro daqueles que não morreram em Cristo. Aqueles vão ficar lá. Aqueles vão ficar lá. E junto no mesmo instante, irmãos, vai ter aquele trabalhar de Deus tão rápido. Eu estava olhando agora os ossos do meu pai, quando fomos sepultar o nosso cunhado, e o meu pai era o último de cima, um saquinho de lixo, e lá estavam os ossos do meu pai, que muitas vezes esteve sentado nesses bancos glorificando a Deus, exaltando ao Senhor da glória. Quando ele estava ali, eu fiquei olhando para aquilo, não olhei os ossos, claro, mas fiquei olhando, meu Deus, o trabalhar de Deus naquele dia. Estes ossos vão se juntar todos. Aquele corpo corruptível, aquele corpo mortal vai ser transformado num corpo renovado, com fisionomia de um anjo, com certeza, porque seremos todos iguais, diz a palavra, num corpo imortal, incorruptível, para poder entrar na glória com o Senhor. E no mesmo momento, irmãos, que isso está acontecendo nas sepulturas, o Senhor, em cada um de nós que estivermos vivos, Ele vai fazer esse trabalho de transformação daquilo que é mortal, dessa carne mortal, dessa carne corruptível. Ele vai mudar rapidamente tudo, e nos fundiremos uns nos outros, daqueles que lá estão, daqueles que aqui vivos estão, e nos encontraremos com o Senhor na glória.
Afine os teus ouvidos, igreja. Afine os teus ouvidos, irmão e irmã, porque brevemente nós ouviremos os tocar das trombetas de Deus nas alturas, e ouviremos o chamado das alturas. Jesus se manifestando, Jesus vindo buscar o seu povo, te alegra e consola o teu coração com estas palavras. Que o Senhor te guarde e te ajude em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nessa palavra, irmão? Crê nessa palavra? Fica em pé comigo e vamos orar. Vamos entregar a nossa vida outra vez para Jesus. Vamos fazer um exame na nossa própria vida para poder saber se nós temos digno ou não de participar do corpo e do sangue de Cristo agora, em memória do seu sofrimento e dor. Querido e eterno Pai, louvo a Ti nesta hora pela oportunidade santa e divina, Jesus, que Tu me concede mais uma vez em falar livremente a Tua palavra, com toda a liberdade. Os meus ouvidos ouviram a Tua voz, e eu creio que a igreja aqui presente também ouviu a Tua voz. Querido Deus, ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu te peço neste momento, Senhor, graça e força para que a nossa fé continue firme, sim, inabalável, diante de grandes promessas que temos para receber. Eu te agradeço em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.